Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante que é os stories do Instagram. Muita gente me pergunta, Jean, os stories do meu Instagram estão despencando, o que eu faço para conseguir aumentar as visualizações dos meus stories? Então, hoje eu vim aqui falar exatamente sobre esse assunto, a gente vai debater aqui algumas coisas que você pode fazer, algumas técnicas que você pode utilizar no seu Instagram para você aumentar as visualizações e também conseguir vender um pouco mais aí utilizando os seus stories no Instagram. A primeira dica que eu tenho para você é você utilizar as reações, os emojis e perguntas lá nos seus stories do Instagram. Então você pode colocar um stories e pedir que a pessoa reaja com a reação. Pode ser um coração, com emoji, né? Pode ser com coração, pode ser com foguinho, dependendo do stories que você fazer, você pede para a pessoa reagir. O emoji, quando a pessoa manda o emoji nos seus stories, o Instagram entende, o algoritmo do Instagram, ele entende que você está criando conexão com essa pessoa, que a pessoa está engajando com você, e aí ele vai te dar mais autoridade. Consequentemente, os seus stories vai ter mais visualizações e também aí você criar essa conexão com o seu público, tá? Segundo, faça enquetes. Gente, enquete tem muita gente que não utiliza ou algumas pessoas utilizam da forma errada. Às vezes coloca enquete que não faz sentido, por exemplo, Nescau ou Toddy. Isso não tem sentido nenhum. Você tem que fazer enquetes que façam sentido. Eu também vi as pessoas colocar Android ou iPhone. Em alguns casos faz sentido, mas assim, se o seu nicho não é exatamente sobre tecnologia, não tem muito a ver, não tem muita relação com isso, isso não vai gerar para você engajamento nenhum. Pode até gerar aí mais visualizações, porque alguma outra acaba respondendo, mas isso não vai te trazer resultado em nada em questão de vendas. E a terceira dica é você se conectar com as pessoas nos seus stories. Então apareça nos seus stories, crie conexão, mostre algumas coisas que possa agregar na vida das pessoas e faça uma conexão com isso. Isso você vai conseguir. O que é criar conexão, gente? Responda a caixinha de pergunta. Quando a pessoa mandar a pergunta para você, você já abre a caixinha, começa a responder as caixinhas e postar isso nos seus stories. Isso gera uma conexão. Faça perguntas que façam sentido nos seus stories para as pessoas responder e você compartilhar depois a resposta. Isso ajuda muito o seu Instagram a crescer. Então, faça as perguntas, gere conexão e que você responda aí essas enquetes, essas perguntas para você gerar essa interação. Porque assim, você está assistindo a TV, quando você está assistindo, vamos supor, a Globo, está assistindo a Record, você não tem como interagir. E no Instagram a gente tem como interagir. O Stories é um bastidores, onde a pessoa pode ver os seus bastidores, pode opinar, então ela pode decidir o rumo do seu conteúdo, ela pode falar, eu gosto mais desse tipo de conteúdo, eu gosto mais desse outro tipo de conteúdo. E quarta dica é você ver os insights dos seus stories do Instagram. Tem muita gente que faz stories, mas não vê os insights. O que é os insights? Você vai lá no seu perfil do Instagram e você vai ter bem no meio insights. Olha isso no seu Instagram. Olhou as métricas do Instagram, você vai ver o conteúdo que as pessoas mais gostam. Então você vai lá nos seus stories e você vai ver os stories que teve mais visualizações, que teve mais engajamento. E assim, gente, quando a gente gera conexão, a gente sabe o conteúdo que o nosso público mais gosta, a gente consegue ter tudo isso em mão, a gente pode vender com muita facilidade nos stories, porque se a gente utiliza as métricas da maneira correta, utiliza essa interação, cria conexão com o nosso público, quando a gente for fazer a oferta do nosso serviço ou negócio, vai ser muito mais simples para a gente poder vender. Bom, essas foram as dicas que eu passei aqui para você melhorar os seus stories do Instagram. E assim, agora eu tenho um convite para poder te fazer. Vou mostrar para você um material específico para a sua área de atuação, um kit de stories que a gente preparou para você potencializar os seus stories e consequentemente vender mais. Então vem comigo que eu vou mostrar para você todo esse material na tela do meu computador. Então aqui eu vou mostrar para você agora o produto, a sua área de membros aqui dentro da Hotmart. Você vai ter aqui as videoaulas separadas por módulo. Aqui no módulo 1 você vai ter o Comece Aqui. Você tem a aula 1 Boas-Vindas, aula 2 Visão Geral do Kit. Aula 3 você tem um FAQ de perguntas. No módulo 2 você tem o grupo Suporte VIP.
Esse grupo é no Telegram, igual a gente tem nos outros kits, e você vai poder tirar suas dúvidas específicas do kit de Stories para psicólogos aqui. Aqui no módulo 3, você tem um acesso às artes, onde eu vou mostrar para você também essas artes aqui. No módulo 4, você tem as aulas de edição, desde o início aqui é o primeiro passo, até você conseguir baixar e editar. Para você que já tem um kit nosso, vai ser muito simples você fazer a edição de todos os stories aqui e utilização. E aqui no módulo 5, você vai ter um bônus, que é a ferramenta de remover fundo. Provavelmente você já sabe usar. E aqui a gente tem um plus, que é como criar interações nos stories. Essa aula aqui é muito interessante porque você consegue utilizar as caixinhas de pergunta, consegue utilizar muita coisa aqui que vai dar mais visualizações para os seus stories, como eu acabei de falar exatamente no início dessa aula, para você utilizar as interações, que são as caixinhas de perguntas, são aquelas enquetes. E aqui no último módulo você tem a avaliação no produto, para você mandar o seu feedback do produto. Agora eu vou mostrar para você o link principal. Então esse é o link principal, onde você vai ter todas as artes que a gente vai entregar aqui para você dos stories. E assim, são mais de 200 stories novos, não são os mesmos stories do kit principal. Então quando você acessar aqui o link principal, você vai se deparar com as artes dos stories e você vai ver que são artes diferentes, são artes novas, artes atualizadas. E também aí mais de 200 artes, porque no kit principal a gente entrega 50 artes que não são as mesmas que a gente está entregando aqui, são artes diferentes, tá? Só para ficar claro isso. Então aqui você vai ter a organização do link principal, da mesma forma que a gente faz o nosso kit principal também. A gente organiza aqui por pasta para ficar mais fácil a organização e localização para você conseguir utilizar o kit. E aqui no final você vai ter o bônus de enquetes, que são várias enquetes relacionadas ao seu nicho para você utilizar. Então isso facilita muito na hora de você criar enquetes lá nos seus stories, porque aqui você já vai ter o exemplo da enquete, basta você adicionar a sua enquete e tá pronto, você já vai ter uma enquete para você começar a interagir e ter mais conexão com o seu público lá no seu stories do seu Instagram. E o legal também é que a gente colocou aqui um bônus de engajamento. O que é esse bônus de engajamento? Tem vários memes que a gente coloca, memes que estão em alta, para você utilizar nos seus stories. E isso gera muito engajamento. Por isso que a gente colocou o nome aqui de bônus para engajamento. E assim, eu vou deixar passando aqui algumas artes que contém nesse material, o kit de stories para psicólogos. Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working. E se você gostou desse material, eu tenho uma ótima notícia para você. A gente vai estar liberando um super desconto para quem é membro do kit. Então aqui embaixo vai ter um botão ou um link para você poder acessar. Procura aqui embaixo, que vai estar linkado aqui embaixo, para você receber um super desconto. Acessando esse link, esse botão, você já vai receber automaticamente um super desconto para estar adquirindo agora esse material. Então eu te espero na área de membros desse kit de stories para psicólogos. Eu tenho certeza que vai potencializar os seus stories e conseguir trazer mais vendas para o seu negócio. Então é isso, um forte abraço e até a próxima aula.